As pressões crescem e se torna cada vez mais real a possibilidade de paralisação de muitos servidores públicos federais após a decisão do governo em incluir no orçamento da União de 2022 uma fatia de recursos para cobrir o reajuste salarial apenas para os policiais federais e policiais rodoviários federais. A ameaça de greve do funcionalismo está cada vez mais forte. Sem resposta do governo aos pedidos de abertura de negociações sobre o reajuste salarial, entidades representativas da chamada elite do funcionalismo público federal e do chamado carreirão pretendem avançar nas mobilizações a partir desta semana. São servidores de carreira, o jornalista Beto Almeida, e também servidores da chamada elite do funcionalismo público federal, que envolve aí Receita Federal, Banco Central e outras categorias que podem, ao cruzar os braços, mexer com toda a estrutura de funcionamento do Serviço Público Federal. E há sim esse descontentamento. Hoje mesmo tem reunião de representantes de várias entidades sindicais para discutir um cronograma de paralisação ou de paralisações pontuais a partir do próximo dia 18. E pelo cenário também a decretação de um estado de greve geral para o mês de fevereiro. O governo sentiu as pressões, o presidente Jair Bolsonaro foi avisado, foi alertado pelos aliados de que se não houver uma sinalização de um reajuste salarial linear para todos os servidores públicos federais, será inevitável uma greve. Uma coisa é certa, Luciano. Não tem espaço no orçamento para dar esse reajuste linear que você fala. Quando a gente fala em reajuste linear, nessa linguagem mais técnica, é um reajuste para todas as categorias de servidores. Um reajuste igual. Se for de 1,7%, é de 1,7% para todas as categorias. O que o presidente Bolsonaro fez, Luciano, na realidade, foi privilegiar uma categoria específica do Serviço Público Federal, os policiais federais, incluindo aí o pessoal da PRF, da Polícia Rodoviária Federal e do Sistema Prisional, e dizer que para eles estava reservado quase 2 bilhões de reais no orçamento da União deste ano. Só que o orçamento da União não comporta um reajuste para todos os servidores. E até comportaria se o governo recuasse da decisão de manter os valores que tem hoje, por exemplo, para as emendas parlamentares, principalmente as emendas do orçamento secreto. Então, nesse diapasão aí, nessa briga toda, o presidente no sábado pediu sensibilidade aos servidores públicos federais. A palavra foi essa, usada pelo presidente. Sensibilidade, para que eles entendessem a situação do orçamento da União. Ora, faltou sensibilidade ao presidente e à própria equipe econômica quando alguém, ou ele próprio, decidiu bancar esse reajuste apenas para os policiais federais. E aí ele já está admitindo o seguinte, que diante dessa pressão toda, inclusive seguindo a orientação dos líderes partidários aliados, de dizer o seguinte, não dá para ninguém. Porque os servidores públicos, eles já estão, dizendo, há mais de 3 anos sem reajuste. Lembre quando você fala sobre falta de sensibilidade, porque no momento de votação da proposta orçamentária da União de 2022, na primeira quinzena de dezembro, os próprios aliados do presidente Jair Bolsonaro alertaram ao governo federal que não era legal, que não era prudente conceder reajuste salarial apenas a uma categoria. Não é que os policiais federais, rodoviários federais, não mereçam essa correção de salários. Você acaba de dizer que os servidores públicos estão há 3 anos no âmbito da União sem reajuste, sem correção de salários. Então, exatamente. É justo que venha alguma correção, algum aumento de salário. Mas a partir do momento que houve a exclusividade, as outras categorias se sentiram desprestigiadas e tem um movimento muito intenso nos bastidores, jornalista Beto Almeida, e no contexto de um ano eleitoral, essas movimentações pegam ainda mais intensidade, ganham ainda mais intensidade e naturalmente vem aí a interpretação de que a greve, se vir a acontecer, tem um cunho eleitoral, quando na realidade já surgiu aí em função dessa exclusividade, dessa prioridade que o governo deu para os policiais federais. Apenas a sinalização, porque ainda não existe de forma concreta reajuste salarial. Luciano, mas ele já sinalizou do recuo. Sinalizou, por exemplo, que pode não haver reajuste
reajuste para ninguém. E, como você já disse, a organização sindical dos servidores públicos federais, esse povo é forte nesse trabalho. Principalmente porque eles atuam também em áreas que eu diria sensíveis da União, que é a questão portuária, da Receita Federal. Esse povo está entregando, Zeno, cargos comissionados, está ameaçando e fazendo operação padrão. Quando a gente fala em operação padrão, por exemplo, numa Receita Federal, numa aduana, nos portos e aeroportos, isso implica, Zeno, em muitos problemas, em deixar de arrecadar, em deixar de fiscalizar como deve ser, ou fiscalizar, mas atrasar a entrega de mercadorias, que isso acaba tendo comprometimento, inclusive, no reposição de peças, importantes para a indústria. Então, os problemas, eles são reais. O presidente Bolsonaro acabou criando para si uma demanda, um problema a mais no começo de ano, que é estratégico para ele, que não deveria ter criado. Então, a expectativa hoje que eu vejo como saída é, de fato, recuar e não dar reajuste para ninguém, já que o orçamento não comporta. Não é que os servidores federais não mereçam. Eles merecem. Eles estão há 3 anos, como você já afirmou, e eu também, sobre pressão, porque não tem reajuste. E é bom que se diga, com a reforma da Previdência, aumentou também, inclusive, a parte que abocanha sobre o servidor federal. Eles têm que contribuir numa contribuição paralela, para garantir uma previdência à parte. Enfim, tem muitos desgastes, muitos compromissos, e 3 anos sem reajuste é demais para qualquer categoria.